Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Quero receber vocês aqui com muita alegria na 10ª mesa do ciclo 1922, Modernismos em Debate, Outras Centralidades. Eu sou o professor Edson Leite, sou professor do MAC-USP, mediador desta sessão. Eu sou branco, tenho mais ou menos 1,72 de altura, estou vestindo uma camisa azul e uma blusa azul um pouco mais escura, uso óculos. Estou no escritório da minha casa, tenho perto de mim uma janela e estou muito feliz em poder fazer a mediação deste encontro, que eu espero seja muito interessante, muito produtivo para todos nós. Queria agradecer de modo especial os intérpretes de Libras, o Daniel, que já está conosco, o Ezequiel, que daqui a pouco reveza com ele, vão estar conosco até o fim da transmissão. Quem quiser acessar as legendas dessa sessão, por favor, faça pelo Facebook. O tempo previsto do nosso evento é de 1h30, nós temos 30 minutos de fala das duas convidadas, depois 30 minutos para debates. As questões que vocês queiram formular ou assuntos que vocês queiram que sejam mais abordados, tratados, vocês podem escrever no chat dos 3 institutos organizadores, tá? Então, pelo YouTube ou também pelo Facebook. O formulário para contabilização de presença e emissão de certificados vai sendo anunciado no chat dos 3 institutos também, só que precisa ser preenchido e enviado para que ao fim de 7 sessões vocês possam receber um certificado de participação. O evento vai ficar gravado no YouTube do MAC, da Pinacoteca, do Instituto Moreira Salles, então pode ser acessado em outros momentos, vocês podem recomendar a outras pessoas. Nós temos hoje 2 convidadas muito especiais, a Paula Ramos e a Gênese de Andrade. A Paula Ramos vai falar sobre o Rio Grande do Sul, modernidades em trânsito, e a Gênese de Andrade vai falar sobre os vanguardistas brasileiros e argentinos nos anos 1920. Nós vamos começar primeiro com a fala da Paula Ramos, e eu vou fazer agora o anúncio de um mini currículo dela. Ela é crítica, historiadora de arte, curadora, é professora associada do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na graduação e na pós-graduação. Suas pesquisas estão voltadas ao modernismo no sul do Brasil, com ênfase nas relações entre artes visuais e cultura gráfica. É organizadora de várias publicações, e a exemplo temos A Madrugada da Modernidade, 1926, publicado em 2006, é autora de A Modernidade Impressa, Artistas Ilustradores da Livraria Globo, Porto Alegre, 2016, contemplado com vários prêmios, incluindo o Jabuti. Atualmente, a Paula realiza estágio de pós-doutorado na Alemanha, com bolsa da Fundação Alexander von Humboldt. A fala da Paula tratará de aspectos do modernismo do sul do Brasil, enfatizando a cultura gráfica e editorial e o protagonismo da antiga Livraria do Globo, que congregou alguns dos mais importantes intelectuais, escritores e artistas do período. Então, sem mais delongas, eu deixo com vocês a nossa querida Paula, que falará conosco por aproximadamente meia hora. Obrigado por participar conosco, viu, Paula? Obrigada, Edson, pela apresentação e obrigada a todos que estão nos acompanhando neste momento. Bem, antes de iniciar a minha autodescrição, eu sou mulher, pele clara, olhos e cabelos castanhos, meus cabelos estão presos em um coque meio pós-moderno, eu tenho nariz longo e estou vestindo uma blusa preta, uso óculos com aros castanhos e levemente arredondados, e também estou usando brincos compridos e prateados. Ao fundo, uma estante com vários livros em alemão, que não são meus. Isso porque, como Edson já anunciou, eu estou na Alemanha, em Berlim, onde realizo meu estágio pós-doutoral. Eu gostaria de, desde já, pedir desculpas se eventualmente eu tiver que fazer pausas na minha apresentação. Eu estou saindo de uma crise alérgica que se manifesta atualmente em picos de tosse. Então, eu peço a compreensão de vocês. Bem, é um grande prazer, honra e responsabilidade participar desse ciclo de debates que realmente tem proporcionado uma revisão e abertura de perspectivas acerca dos modernismos no Brasil, dando oportunidade para a escuta de distintas vozes. Foi com muita alegria que eu recebi o convite das organizadoras Ana Gonçalves Magalhães,
Fernanda Pita, Heloísa Espada, Ohana de Cássia Santós, Heloíse Costa e Valéria Piccoli para participar deste projeto. E a elas eu agradeço pelo voto de confiança, parabenizando-as pela iniciativa, bem como parabenizando as instituições promotoras do evento, o Instituto Moreira Salles, o Museu de Arte Contemporânea da USP e a Pinacoteca de São Paulo. Ao elaborar a minha apresentação, imaginando o pouco conhecimento da maioria do público acerca do modernismo no Rio Grande do Sul, eu fiz um esforço para, neste tempo reduzido, oferecer condições para se pensar minimamente o contexto sulino. A minha apresentação, ela será guiada por imagens, e o eixo dessa fala está na cidade de Porto Alegre, nos anos 20, e nas relações entre literatura e artes visuais. Então, eu começo aqui, eu vou compartilhar a minha tela e torcer, né, para que tudo dê certo, né? Porque a gente sabe que sempre podem acontecer imprevistos, mas acredito que está tudo certo. E se não estiver, por favor, me avisem. Então, o título da minha fala é Rio Grande do Sul, Modernidades em Trânsito. E eu começo com essa imagem fotográfica, informando que, no início do século XX, Porto Alegre ela tinha aproximadamente 73 mil habitantes, o dobro de 30 anos atrás. A cidade, como muitas cidades do país, ela passava por profundas transformações de ordem política, econômica, social, cultural. Desde o advento da República, o Estado era governado pelo Partido Republicano Rio-Grandense, liderado por Júlio de Castilhos e por seu principal herdeiro político, Borges de Medeiros. Ambos governaram o Estado por mais de 30 anos. E eles implantaram um projeto político de matriz positivista que deixou profundas marcas, algumas negativas, outras positivas, e eu vou enfatizar aqui pelo menos duas marcas positivas. A marca número 1, o incentivo à implantação de indústrias, que fez do Rio Grande do Sul o terceiro polo industrial do país no início do século XX. E uma outra marca importante foi o forte investimento em educação. Para os positivistas, só a educação tornaria a sociedade apta ao desenvolvimento. A pasta da educação, ela respondia por cerca de 25% do orçamento do Estado. E esse orçamento, esse índice de 25% só era menor nos anos de guerra. Claro que esses investimentos deram retorno. Na década de 20, que é o cerne da minha fala aqui hoje, na década de 20 nós temos um índice de 38,8% de alfabetizados no Rio Grande do Sul. Esse índice é 9% superior ao índice de São Paulo e 14% maior que a média do país, que era de 24,5% de alfabetizados. Esse público, evidentemente, consumia jornais, revistas, livros, movimentava as livrarias da cidade. E aqui nós temos nessas três fotografias de Virgílio Calegari, em uma delas, pelo menos, nós temos o destaque a Livraria Americana, que foi um importante estabelecimento comercial daqueles idos. Se Virgílio Calegari, um fotógrafo italiano radicado em Porto Alegre desde o final do século XIX, se ele se notabilizou pelos retratos, pelas vistas e pelas fotografias da área central da cidade, um outro fotógrafo, um fotógrafo amador, Luiz do Nascimento Ramos, conhecido como Lunara, este se voltou a um outro caminho, aos subúrbios, à área dos arrabaldes de Porto Alegre. E Lunara registrou com as suas lentes as populações empobrecidas, as populações que não vão ser beneficiadas com as políticas modernizantes implantadas no início do século XX em Porto Alegre. É muito interessante observar que o Lunara publica essas fotografias no formato de um álbum intitulado Vistas de Porto Alegre, Fotografias Artísticas, um álbum que é editado por volta de 1900, e neste álbum ele dá título às fotografias em português e em alemão, evidenciando com isso a abrangência do seu produto, que atingiria um público, o público de descendentes de alemães e, quiçá, estrangeiros, que poderiam adquirir este álbum. As fotografias de Lunara, que são absolutamente esplêndidas, elas nos revelam esse gosto, esse olhar bucólico. Ele vai registrar
portanto, não a área central, não a área que é foco dos processos de modernização, mas sim as áreas rurais, as áreas cingidas ainda por esse aspecto bucólico, como nós vemos na seleção de imagens que eu exibo aqui para vocês. Esse aspecto bucólico, ele também vai aparecer na produção de vários pintores do período, a exemplo de Pedro van Gärtner e Oscar Boeira, dois artistas muito importantes e reconhecidos, né, daquele momento, que, através, por meio de um tratamento naturalista, vão representar a paisagem do entorno de Porto Alegre e também do interior do Rio Grande do Sul. O tipo de obra que a gente está vendo aqui, eles não fizeram apenas, né, obras calcadas nesta pauta, mas tomando o gancho dessas imagens, o tipo de obra que a gente vê aqui também aparece na obra de outro importante artista do período, Libindo Ferraz. Libindo Ferraz é um artista fundamental para o campo artístico no Rio Grande do Sul. Ele foi o primeiro professor da mais antiga Escola de Artes do Rio Grande do Sul, o Instituto Livre de Belas Artes. Ele foi professor do Instituto Livre de Belas Artes, que deu origem ao Instituto de Artes da URGS, onde eu trabalho. Ele lecionou no Instituto Livre de Belas Artes por 28 anos, entre 1908, o ano de fundação da instituição, até 1936. E nessas duas imagens, que integram a coleção da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes, nós vemos exatamente isso, o gosto por esse aspecto do bucólico, esse aspecto ainda um tanto quanto rural, aquilo que remete a uma própria natureza, digamos assim, uma imagem, né, que as pessoas associam ao Rio Grande do Sul, ao ambiente rural. Como eu comentei, Libindo Ferraz, ele foi professor do IBA por 28 anos, e aqui eu tenho rapidamente alguns registros, né, dessa escola. Ela foi fundada em 1908, inicialmente com o Conservatório de Música, e a partir de 1910 com a Escola de Belas Artes. Nas imagens que estão na parte superior do slide, nós podemos ver registros fotográficos dos ambientes do IBA. E a imagem da extrema-direita mostra uma sala de aula do curso de Belas Artes, na qual nós temos, junto com os cavaletes, nós temos os modelos em gesso que serviam para o desenho de observação dos estudantes, uma prática que era encontrada na maioria das escolas de arte do período. E que nós vemos aqui, inclusive, na parte inferior do slide, algumas reproduções de desenhos de observação produzidos pelos estudantes. Então, este padrão de ensino e de produção de imagem, calcado na tradição, né, esse padrão foi o que vigorou durante um bom tempo, né, no IBA, e que era muito diferente do que se via, por exemplo, na visualidade das revistas, que eu vou exibir daqui a pouquinho. Bom, 1925 é um ano muito importante, é um ano de efervescência para Porto Alegre. Neste ano acontecem alguns eventos paradigmáticos. O primeiro deles ocorre em maio de 1925, na Intendência Municipal, quando é organizado o primeiro e único Salão de Outono. Esse salão ele foi organizado por artistas, dentre os quais Fernando Corona, Francis Pelichek, José Rasgado Filho, Tasso Corrêa, que era professor de piano no IBA, e também o carioca Hélio Selinger, que mantinha uma agenda frequente no Rio Grande do Sul. As imagens que eu mostro aqui, nós temos, de um lado, o cartaz do salão, que foi um cartaz produzido a partir de uma modelagem de Fernando Corona, e dois registros do salão, efetivamente, dois registros publicados na revista Máscara, que foi uma revista de grande importância que circulou entre 1918 e 1928. Bom, esse salão ocorre, portanto, em maio de 1925. Um dos artistas que participa desse salão é João Farion. João Farion é um dos nomes mais importantes do modernismo no Rio Grande do Sul, e ele havia, naquele momento, recém-retornado de um período de formação em Berlim, onde ele estudou entre 1920 e 1922. Aliás, é sobre isso que eu estou fazendo a minha pesquisa aqui atualmente. Então, Farion havia retornado a Porto Alegre, participa do Salão de Outono, e, curiosamente, os dois autorretratos que nós estamos vendo aqui foram produzidos naquele ano de 1925. São dois autorretratos absolutamente
magníficos, eu pelo menos sou apaixonada por eles, não posso negar, né? Eles têm um vigor, eles têm um colorido audacioso, sem contar, é claro, né, ao próprio fato de o artista se exibir, né, se mostrar como a figura do Arlequim. Num eco, inclusive, né, de Picasso e de Max Beckmann, que também faziam pinturas, né, obras com essa temática. Então, as duas obras do Farion, né, o Farion provavelmente ele não exibiu esses autorretratos no Salão de Outono, não há registro disso. E assim como ele provavelmente não exibiu esses dois autorretratos, o mesmo ocorre com Fernando Corona, um artista espanhol que passa a viver em Porto Alegre no início do século XX, na década de 10, e que produz em 1924 a cabeça cubista de Borges de Medeiros. Mas ele não expõe. Vamos imaginar que se ele estivesse exposto, provavelmente essa obra teria sido alvo de comentários, o que não ocorreu. Então, esse trabalho, um trabalho em gesso, e é um experimento praticamente único na trajetória do Fernando Corona, haja vista que se desconhecem obras similares a essa. E o que essa obra nos revela, né, é o contato e a tentativa de apropriação e interpretação dos pressupostos formais do movimento europeu. Então, é uma obra muito interessante, assim, para nos chamar a atenção para como determinadas informações visuais ou textuais poderiam chegar a Porto Alegre. Borges de Medeiros, que, como eu já comentei, foi governador do estado, né, e ele foi o grande herdeiro político de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros dá nome a uma das mais importantes vias públicas de Porto Alegre, a Avenida Borges de Medeiros, com seu paradigmático viaduto Otávio Rocha, que também homenageia um dos intendentes da cidade. Bom, essa obra é uma obra que é um marco da arquitetura e um marco das reformas urbanas que foram que entraram em vigor naqueles anos 20. A partir de 1924, nós temos muitas reformas urbanísticas que estão acontecendo na área central de Porto Alegre, e o viaduto Otávio Rocha é uma dessas obras. Ele passou a ser construído, começou a ser construído em 1926 e foi inaugurado em 1932. Aqui eu exibo para vocês algumas fotografias do processo de construção. E essas fotografias, elas nos sugerem, né, entre tantas coisas, o trabalho hercúleo e também os ares insalubres, né, da área central. Quantas pessoas poderiam, assim, passar por problemas respiratórios, né, em vista da quantidade de poeira que essa obra provocou. Mas essa obra é realmente um marco, né? Ela nos traz uma avenida pavimentada, uma avenida larga, pavimentada, iluminada, que estabelecia a relação entre a área central da cidade e a zona sul, até então pouco explorada. E essa obra, ela também é como uma espécie de marco, como eu já comentei, dessas reformas urbanas que fizeram da área central, né, franquearam a área central a circulação de automóveis, com a iluminação pública que se estendeu às principais vias da área central. Nós temos a extensão do dia, né, e nós temos novas sociabilidades burguesas que vão ser muito importantes, e inclusive práticas, como a prática do footing, que foi muito celebrada pelos cronistas de época. Então, todas essas transformações fizeram da Rua da Praia, ou melhor, Rua dos Andradas, né? As pessoas, e eu, inclusive, né, nós insistimos em chamar a Rua dos Andradas de Rua da Praia, que é um nome poético com o qual a principal via do centro de Porto Alegre foi batizada nos seus primórdios. Então, essas reformas fizeram, né, da Rua da Praia o cartão de visitas da capital. Era ali que os elegantes circulavam, era ali que os intelectuais circulavam. E, claro, né, esse centro elegante, ele seduziu muitos artistas. Um deles, o próprio João Farion, já comentado, já apresentado, melhor dizendo, que em 1926 faz aqui essa representação da Praça da Alfândega, que é uma praça importantíssima deste eixo. Eu não resisti e eu vou reproduzir aqui, ler para vocês um fragmento de um texto de viés memorialista de Augusto Maier, que é um dos mais importantes escritores deste período, que comenta as transformações da Rua da Praia. Então,
Quem não viu a Rua da Praia aos sábados de tarde, por volta de 20 e tantos, não sabe o que perdeu de espetáculo, nem conhecerá jamais a província que ainda caminhava pelo ritmo do século passado. Andávamos, então, em pleno rigor do chapéu obrigatório, da bengala, muitas vezes do plastron. A Rua da Praia era como se fosse um salão de clube, de portas abertas para uma festa semanal, e onde, em obediência a um rito profano, que não devia nada aos mandamentos da sinagoga, todos iam sabadear um pouco. Todos ali se conheciam de vista ou de palavra, e se em conjunto não chegavam a constituir uma tropilha de mesmo pelo, davam ares de primos ou contraparentes de vários graus, pelo menos de sócios ou convidados do mesmo grêmio. Eu adoro esse fragmento e adoro, sobretudo, a evocação, né, dessa imagem, uma tropilha de mesmo pelo, que estabelece relação aí com a questão da literatura regionalista tão forte nos anos 20. Então, como eu comentei antes, né, 1925 é um ano de muita efervescência em Porto Alegre. Ocorre em maio o Salão de Outono e em setembro e outubro, nós temos conferências importantes. O primeiro conjunto de conferências foi apresentado por Guilherme de Almeida, pelo poeta Guilherme de Almeida, ele mesmo, né, um dos participantes, organizadores e participantes da Semana de Arte Moderna de 22. O Guilherme de Almeida, ele esteve em Porto Alegre e apresentou nos dias 16 e 18 de setembro de 1925 a Conferência Manifesto Revelação do Brasil pela Poesia Moderna, uma conferência que ele também apresentou em Recife e em Fortaleza. Ele foi a Porto Alegre a convite de Augusto Maia. E ele apresenta no dia 19 ainda de setembro a conferência Solilóquio para uma Noite de Chuva, nas horas de arte do Clube Jocotó. As duas fotografias que vocês veem aqui são registros desta conferência no Clube Jocotó, e elas foram publicadas na revista Máscara. A outra conferência muito importante, ela ocorre um mês depois, em outubro, e Arte Moderna, se chama Arte Moderna, e foi apresentada pelo pintor e crítico de arte Ângelo Guido. Ângelo Guido, nascido na Itália, ele morava no interior, né, no interior de São Paulo, mas que a partir dos anos 20, após essa conferência, ele passa a residir em Porto Alegre, se tornando uma figura fundamental para o campo artístico sulino e um dos mais importantes críticos de arte. O Ângelo Guido, eu fiz questão aqui de trazer essa imagem que muito provavelmente foi produzida no contexto dessa vinda dele em outubro de 1925. Ele representa aqui a Ponte do Riacho, que é um marco histórico de Porto Alegre, a ponte de pedra dos açorianos que fundaram a cidade, e que foi representada por vários artistas. Então, ele pinta essa ponte em 1925, e eu faço questão aqui de chamar a atenção, quando a gente olha outras duas pinturas que ele produziu em 1935, quando ele representa o Largo da Intendência e o Mercado de Porto Alegre, duas áreas que haviam passado por um grande processo de modernização, ele não elege a representação desses ambientes modernizados. O que ele traz é justamente uma visão calcada no passado, uma imagem do passado, uma imagem bucólica. Isso nos diz muito das opções, inclusive, de Ângelo Guido. Ângelo Guido, ele dizia que ele não se vinculava esteticamente a nenhuma corrente estética, nem a passadista, nem a modernista, usando as palavras dele. Mas que ele buscava observar, valorizar a verdadeira arte. Bom, a gente sabe que esse termo, né, verdadeiro, é um termo bastante complexo, mas o Ângelo Guido, de uma forma retórica e sempre muito erudita, ele vai sustentar isso nas suas críticas, mas vocês estão observando aqui que, pelo tipo de obra que ele produz, ele está muito, assim, relacionado a essa visão mais bucólica, né, a uma representação mais tradicional, digamos assim. Na conferência que ele apresenta em 1929, ele faz severas críticas ao modernismo de matriz paulistana. E eu vou ler aqui um fragmento da conferência que ele apresenta e que foi publicada no Jornal Diário de Notícias logo após a sua apresentação. Então, observemos.
Não possui este modernismo, nos seus processos de criação, uma diretriz própria, brasileira ou internacional. É uma mistura de cubismo, dadaísmo, futurismo, ultraísmo e expressionismo, faltando, porém, a essa salada de ismos, precisamente a parte espiritual, que constitui o fundo das reformas estéticas estrangeiras. É preciso que se diga a essa mocidade exaltada que não é dando nome de poesia pau-brasil a umas tolices incompreensíveis que se forma o espírito brasileiro. Todas estas coisas nada dizem da nossa alma, do nosso ambiente, dos nossos ritmos, e sim muito do nosso espírito de imitação e de nosso apego às coisas fúteis. O texto pega pesado, né? E é um texto que ele mantém esse tom ao longo de todo a sua escrita, né? Isso mostra, quer dizer, que ele não era favorável, ele não era partidário, né, do movimento paulistano. Já o Guilherme de Almeida, numa carta que ele escreve a Mário de Andrade, datada de 7 de agosto de 25, ele comenta que queria fazer no Sul uma coisa barulhenta para impressionar a província. Todavia, logo após as conferências, em uma nova carta a Mário, ele comenta que havia encontrado um grupo bastante atualizado com os movimentos literários e artísticos em nível internacional. O poeta Teodemiro Tostes, em um texto memorialista sobre o período, ele comenta o seguinte: a verdade é que a turma lia tudo que o clã literário podia importar e que os navios descarregavam por essas bandas. Daí que a turma estivesse mais ou menos a par das correntes literárias que circulavam pelo mundo, e que o chamado modernismo tenha chegado aqui como uma simpática mensagem, mas com aquele jeito usado e um tanto precário de artigo de segunda mão. A gente já conhecia Max Jacob, Apollinaire, André Salmon, já tinha ouvido falar em surrealismo, em dadaísmo, já sabia recitar Marinetti, já conhecia Jean Cocteau e o caixeiro viajante Blaise Cendrars. Os modernistas brasileiros caíram ruidosamente no repeteco. A turma a qual o Teodemiro Tostes se refere aqui é a turma que vai fazer uma importante publicação em 1926, a Revista Madrugada. A Revista Madrugada, ela teve uma vida efêmera, ela teve apenas 5 exemplares, 5 edições, ela circulou entre setembro e dezembro de 1926, e ela tem uma notoriedade especial, porque foi a revista que congregou artistas e escritores que mais tarde seriam reconhecidos como os modernistas no Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos 3 capas desenhadas por Sotero Cosme, Sotero, que era o diretor artístico da Revista Madrugada, e que nos dá um choque, assim, digamos, né, quando nos oferece, vocês observem aqui na imagem da capa número 1, né, uma capa Art Deco, totalmente assim, relacionada, né, totalmente concatenada ao que estava sendo produzido em âmbito internacional. Então, o Sotero, ele faz o desenho da revista, ele faz a logotipia, ele faz todo o tratamento interno. A Madrugada, de um modo geral, ela não se diferenciava das outras revistas mundanas que circulavam na cidade, ou que haviam circulado a respeito, a exemplo, da revista Kodak ou da revista Máscara. Então, a Madrugada, ela vai tratar de mundanismo, ela trata de esportes, ela trata de moda, ela trata de cinema, mas trata também de literatura, de artes visuais, e ela fazia, assim, uma mistura bastante interessante. Os editores dessa revista eram todos jovens, na casa dos 22, 24, 26 anos, e entre os quais, né, Teodemiro Tostes, Augusto Meyer, no desenho já citado Sotero Cosme, e também João Fário. E eles organizavam uma importante atividade, que eram os saraus literários. Na última edição da revista, que circula em dezembro de 26, eles fazem o registro, ou melhor, trazem o registro de um sarau que foi apresentado no Teatro São Pedro, quando eles interpretaram o poema lírico As Máscaras, de Menotti Del Picchia. Eles próprios fizeram, né, a interpretação deste poema.
Então, quem diria que naquele momento eles estavam anunciando uma agenda grande de novas atividades, mas aquela seria a última edição da revista. Esse grupo, ele encontra abrigo, primeiramente, após o término da revista, primeiramente na página literária do Diário de Notícias, e depois na Livraria do Globo, que é a livraria que edita os novos. Então, a Livraria do Globo, ela surge em 1883, e ela vai se tornar rapidamente, aí, a partir da década de 10, a mais importante editora do Rio Grande do Sul, e entre os anos 30 e 50, ela é a segunda maior editora de livros do Brasil. Foi uma editora fundamental para o lançamento, para a visibilidade de autores sulinos e também para a publicação pela primeira vez de autores fundamentais da literatura universal que tiveram suas obras traduzidas por uma fantástica equipe de tradutores. Então, é uma empresa realmente admirável e que quando a gente começa a falar sobre a Livraria do Globo, a gente tem que pensar que essa era uma empresa comercial, uma empresa intelectual e uma empresa política. Vide as relações que ela estabeleceu com os governos, com o governo primeiramente estadual e depois com o governo federal. A Livraria do Globo, eles tinham, né, a família tinha relações com Getúlio Vargas, por exemplo, que inclusive é praticamente o padrinho de uma importante publicação da casa, que foi a Revista do Globo, lançada em 1929. Então, a Livraria do Globo, cujo lema era Urbi et Orbi, ou seja, a cidade ao mundo, né? Ela falou de Porto Alegre ao mundo e também do mundo, né, para Porto Alegre. Nos anos 20, a livraria ela vai, a partir da direção editorial de Mansueto Bernardi, uma figura fundamental e que, infelizmente, anda meio esquecida, né, mas é uma figura muito importante. Mansueto, que já havia sido colaborador de várias revistas que circulavam em Porto Alegre, ele estava à frente do projeto editorial da Livraria do Globo, então ele que publica os autores jovens, muitos dos quais comprometidos com o regionalismo. Aqui nós temos dois dos principais títulos, ambos de 1925, No Galpão e Tropilha Crioula. Esses livros receberam capas de Ernest Zeuner, que foi um artista gráfico alemão que passa a viver em Porto Alegre a partir de 1922 e que vai ser o chefe da seção de desenho da Livraria do Globo. E o Zeuner, ele introduz uma visualidade nova, importante, moderna às publicações da casa. Esses livros, é bom chamar a atenção, eram brochuras que tinham papel de segunda qualidade, né, capa mole, e que para atraírem o público precisavam, claro, de capas chamativas, daí a importância da cor, né, e da ilustração nas capas. Então é muito interessante a gente observar que os autores publicados pela Livraria do Globo neste momento, muitos deles comprometidos com as questões do regionalismo, e o regionalismo a gente também tem que pensar que ele é também uma representação, né, simbólica da perda, né, de poder, né, dessas oligarquias rurais. A gente não pode esquecer disso, porque o Rio Grande do Sul, marcadamente, ele vinha de uma economia rural muito sólida e que, a partir aí do início do século XX, esse cenário começa a modificar, né? Então, o regionalismo, ele vai ser, assim, como uma voz, inclusive, para se impor diante do crescimento da economia advinda dos imigrantes, principalmente, né? Então, neste momento, nós temos vários livros lançados, e o que eu chamo a atenção, que é muito curioso, é que livros de viés regionalista ganharam uma cara, uma visualidade art déco. Nessas capas, nós temos as duas capas e o Ex Libris, ambos feitos pelo Sotero Cosme, que foi, né, o diretor artístico da revista Madrugada, como vimos há pouco. Então, há um paradoxo aqui, né, entre regionalismo e art déco. Esse curioso paradoxo, ele também nos sinaliza ali essa conciliação de interesses entre o regional e o internacional. O Sotero também ilustra a novena Senhora da Graça, do Teodemiro Tostes, e é muito interessante porque ele assina com o mesmo peso na capa, evidenciando o lugar de destaque do ilustrador, né? E isso não é só no Rio Grande do Sul, a gente sabe que é algo marcante desse período, né? O protagonismo dos ilustradores no universo gráfico e editorial brasileiro. E aqui nós temos 5 livros. Oi? Paula, estamos adorando sua fala.
mas já deu meia hora, tá bem? Oh, tá bem, eu Você estou estiver terminando. finalizando. Mais 4 minutos. Obrigado. Estou terminando, Desculpe, viu? Edson, Obrigado. tá? Obrigada. Então, eu falo demais, né? Problema, problema. Então, a gente vê aqui o Augusto Meyer com 5 livros lançados entre 26 e 1930. Então, a Livraria do Globo, ela vai ser a livraria que vai dar voz, né? E vai dar espaço, né? Aos escritores e aos artistas, né? E um veículo fundamental foi a Revista do Globo, que circulou entre 29 e 67. Nos 10 primeiros anos, as capas da Revista do Globo, que eram quinzenário, eram capas ilustradas, e elas vão trazer aí uma visualidade que nos traz muito dessa questão de modernidade no Rio Grande do Sul. Que é um tipo de produção que até então não tinha sido devidamente estudada, porque está no campo das artes gráficas, né? Aqui vocês veem a primeira e paradigmática capa de Sotero Cosme. Então, esse viés Art Deco atravessa algumas capas, ilustrações internas em 1929, como essa que eu estou mostrando aqui. E toda o padrão, digamos assim, gráfico, ele era trazido por uma revista alemã que Ernest Zeuner fazia circular na livraria, que era a Gebrauchsgrafik. Então, nesse momento é constituída a chamada seção de desenho, que congregou alguns dos mais importantes artistas do período em Porto Alegre, que trabalhavam no ofício de ilustradores. Aqui nós vemos outras várias capas da Revista do Globo, todas elas com uma visualidade muito audaciosa, né? E o regionalismo se mantém como pauta, mesmo que muitas vezes possa ser assim também algo iconoclasta, como essa capa do Nelson Boeira Fedres, quando Mickey Mouse aparece travestido de gaúcho. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para uma visualidade que não está nas obras canônicas, que não está nas obras de Cavalete, que não está nas obras que estavam sendo produzidas no âmbito acadêmico, são obras que elas transitam, né, em outros circuitos, mas que introduzem uma inequívoca modernidade, e uma modernidade que ultrapassa as fronteiras, né, do Rio Grande do Sul, haja vista que, como eu já comentei, a Livraria do Globo vai ser a segunda maior editora do país, né? E eles vão inovar, inclusive, nos livros infantis, como a gente vê aqui. E isso acontece, né, sobretudo ao longo dos anos 40, 50, né? Eles vão introduzir, inclusive, essas capas, né, com esses letreiramentos e esses tratamentos geométricos, repercutindo esses padrões da visualidade de matriz construtivista, né, no exterior. O curioso é que, apesar desses artistas produzirem imagens que, sem dúvida, estão entre as mais modernas que circulavam no Rio Grande do Sul naquele período, quando a gente encontra uma charge como esta, publicada na Revista do Globo, a gente observa, assim, tem um certo choque, né? Aqui nós temos o pintor futurista. E vocês veem, né, o pintor, o artista, fazendo uma tela com a ajuda do cachorro, do gato, uma espécie de uma anarquia. E depois o cliente que adquire essa obra, né, chamando-a, né, dizendo maravilhoso, o cliente é um burro. Então, essa imagem, ela nos dá uma pista, né, de como os modernismos internacionais, como havia confusões, né, e como esses modernismos eram vistos muitas vezes como destruidores, né. Todavia, esses artistas, eles estavam ali na frente, né, desse projeto de modernidade. Eu agradeço, peço desculpas aí por ter passado meu tempo, muito obrigada. Muito obrigado, Paula, muito interessante a sua fala, tenho certeza que teremos vários questionamentos das pessoas que nos assistem pelos chats daqui a pouquinho, mas antes disso, e agradecendo mais uma vez sua participação, nós vamos passar a palavra para a Gênesis Andrade. Primeiro eu vou apresentá-la. Ela é doutora em literatura hispano-americana pela USP, com pós-doutorado em literatura comparada pela Unicamp, é professora da FAAP, pesquisadora, tradutora, autora de Pagu, Oswald e Segal, em 2009, e Vicente do Rego Monteiro, em 2013. Organizadora da Feira das Cestas, de Oswaldo de Andrade, 2004, e da correspondência Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, no Prelo. Organizou um diálogo americano, modernismo brasileiro
e Vanguardia Uruguaia, de 2006, e Manifesto Antropófago e Outros Textos de Oswald de Andrade, de 2017. É coordenadora editorial com Jorge Schwartz, da edição atual da obra de Oswald de Andrade, publicada pela Companhia das Artes. A fala da Gênese vai abordar comparativamente as vanguardas no Brasil e na Argentina na década de 1920 e trará reflexões sobre os periódicos como espaço de encontro mais efetivo dessa programação. Então, eu te recebo com muita alegria, Gênese, te desejo uma boa palestra, meia hora de fala, para que depois a gente possa ter a participação do nosso público também. Obrigado, boa fala. Olá, boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite das 3 instituições, Instituto Moreira Salles, Pinacoteca do Estado e MAC USP. Agradeço a todas as equipes que estão trabalhando para que o evento aconteça. Agradeço a todo o público que nos acompanha. Eu vou compartilhar minha tela para iniciar esta fala. Acho que está havendo um problema técnico, a tela aparece para mim, mas não está aparecendo para vocês. Parece que é um atraso. Já está aparecendo? Sim, está aparecendo sim, Gênese. Bem, então, eu vou começar a minha fala. O título parte de uma citação do Mário de Andrade, né, quando ele diz assim: mas aqui a gente discursava no teatro, lá se matutava por uma revista. Vanguardistas brasileiros e argentinos nos anos 20, então, é o tema desta fala. Eu gostaria de destacar que, nos anos 20, vários artistas latino-americanos estavam em Paris, mas não se comunicaram, não se conheceram. Então, nós temos, principalmente a partir de 1923, né, Oswald Tarsila, Anitta, Rego Monteiro, Oidobro, Girondo, Chu Solar, Petorucci, Figari, Torres Garcia, todos em Paris, participando de várias exposições. Inclusive, eu mostro aí o convite de uma exposição que ocorreu em 1930 na Galeria Zac, da qual participaram Figari, Torres Garcia e Rego Monteiro, mas eles não se conheceram. É bastante conhecida a atuação do Monteiro Lobato para fazer a ponte entre Brasil e Argentina. Né? E eu cito, então, um comentário que ele faz sobre as revistas, que vai ao encontro do comentário também feito pelo Mário de Andrade. Né? O Lobato diz assim: há um ponto em que a superioridade da Argentina sobre o Brasil é indiscutível, nas suas revistas, tem nas ótimas próprias e em melhoria crescente. Por que não havemos nós de conseguir o mesmo? Já possuímos uma por todas as razões em caminho e digna de ser a grande revista nacional. Pela sua tiragem, pela sua colaboração, pela sua independência, a Revista do Brasil está destinada a ocupar esse lugar. Ele disse isso, então, em 1918, logo depois de assumir a direção da Revista do Brasil. Não sei se todos sabem, mas o Lobato se formou em Direito, começou a atuar no jornalismo, foi promotor público em Areias, herdou uma fazenda, não se deu bem como fazendeiro. Quando vendeu a fazenda, resolveu adquirir a Revista do Brasil, publicou a edição de Urupês, teve muito êxito com essa edição
e então resolveu se tornar também editor, né? Além de diretor, proprietário da Revista do Brasil, ele se tornou também editor, publicou pela editora Revista do Brasil, que depois também passou a se chamar Monteiro Lobato, editora. Então, a Revista do Brasil vai ser um caminho para a ponte com a Argentina, né, e ele vai se empenhar na divulgação da revista e na divulgação dos argentinos no Brasil e também de sua própria obra na Argentina e de outros autores brasileiros também. A citação do Mário de Andrade, que dá título à minha fala, foi feita... sai de um texto escrito em 1928, 10 anos depois do texto do Lobato, né, um texto publicado no Diário Nacional. Mário de Andrade publicou 4 textos sobre literatura argentina em 28, e no segundo texto, então, está esse trecho, e eu vou ler um trecho maior, que vocês vão poder também acompanhar. Ele diz assim: a literatura argentina possui vida coletiva muito forte. Os grupos são ativos e práticos, publicando livros e revistas. Não é que nem aqui. As revistas literárias não passam do 4º número. Atualmente possuímos só 2, Verde e Festa, quando São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, pelo menos, podiam, com os modernistas que possuem, manter mensários também. Na Argentina já apareceu e aparece um poder de revistas caracteristicamente modernas. Nosotros acolhe modernistas nas páginas dela e publicou a primeira série de poemas ultraístas argentinos, em que aparecem os nomes de Jorge Luis Borges, Nora Lange e González Lanussa, para citar nomes altos. E em inicial, Prisma, Proa, Los Pensadores, Claridad, Valoraciones, Campana de Palo, Clarín, Brújula, Martim Fierro, exclusivamente modernistas, os moços tiveram e têm bastante por onde aparecer, se agitar e discutir. Se os primeiros pruridos de renovação apareceram lá com os poemas de Ricardo Giraldes em 1915, como aqui com a aventura surpreendente de Anita Malfatti, foi mesmo só depois da guerra que o movimento botou o corpo. Uma enquete de Nosotros, em 1923, teve o mesmo e único mérito da Semana de Arte Moderna aqui. Puso de manifiesto, sino una nueva sensibilidad, por lo menos una reacción higiênica. Mas aqui a gente discursava no teatro. Lá se matutava por uma revista. Isso é bem sintomático. Bom, essa citação, então, deixa claro o caminho que eu vou seguir aqui, e deixa claro também que os brasileiros ignoravam a maioria das revistas argentinas, né, quando elas surgem no começo dos anos 20. Prisma e Proa, né, em 21 e 22, e Martim Fierro, em 24. As notícias sobre elas vão chegar para nós um pouco depois. E o Lobato, então, vai entrar em contato com Manuel Gálvez, que tem uma editora também, a Cooperativa Editorial Buenos Aires, para começar o intercâmbio, né, a divulgação da nossa literatura fora do Brasil. Esse estudo sobre a relação do Lobato com a Argentina foi feito brilhantemente em 2 teses de doutorado. Então, eu vou passar rapidamente pelo tema, né, e remeto os interessados a essas 2 teses. Maria Paula Gurgel Ribeiro defendeu na USP Monteiro Lobato e a Argentina, Mediações Culturais, em 2008, e Thaís de Matos Albieri defendeu a tese São Paulo, Buenos Aires, a trajetória de Monteiro Lobato na Argentina, na Unicamp, em 2009. Inclusive, a Thaís transcreve a correspondência do Lobato com Gálvez, para quem tiver interesse, e as 2 teses estão disponíveis no repositório digital das 2 instituições. Continuando, então, o Lobato vai entrar em contato com o Gálvez, e, a partir do primeiro contato, né, a interesse de ambos os lados, vai ser aberto espaço na Revista do Brasil para textos sobre a literatura argentina, e vai ser aberto espaço na Revista Nosotros para textos sobre literatura brasileira.
Nós vemos aí, então, já na Revista do Brasil, em novembro de 1919, né, uma lista de publicações em espanhol, algumas delas serão traduzidas, mas o Lobato recebia e comercializava algumas dessas publicações em espanhol. Nós vamos ver já em 1921 um texto sobre a edição de Urupês. Urupês foi traduzido pelo Benjamín de Garay, publicado na Argentina, e houve várias notícias na Argentina e no Brasil sobre essa tradução. Nós vemos aqui uma imagem pouco conhecida, né, também na revista Cigarra foi bastante divulgada a parceria do Lobato com o Gálvez, né, e a presença no Brasil do Manuel Gálvez, do Benjamín de Garay, que era o tradutor, e também do Queiroz, que era um pintor que expôs em São Paulo, no Rio de Janeiro, no início dos anos 20, em 1921. É curioso ver aí o retrato do Garay, feito pelo Rego Monteiro. Esta imagem não é mencionada nas duas teses que eu mencionei sobre Lobato e a Argentina, né? Isso mostra que as pesquisas vão se ampliando e se complementando. Na mesma revista Cigarra em que aparece esse retrato, né, nós podemos ver o poema do Guilherme de Almeida, Canção Ingênua, aqui embaixo, e na página seguinte nós vemos uma matéria que noticia a morte do Alfonso de Guimarães. Isso mostra também que, nesse momento, conviviam várias tendências e escritores com perfis diferentes e estéticas diferentes, não só escritores, mas pintores também. Bom, eu mostro aqui, então, questões importantes sobre esse diálogo, né? A revista Nós Outros cria a seção Letras Brasileiras em novembro, pela qual Lobato será o responsável. O primeiro texto dele vai sair apenas em maio de 21, com o título Visión General de la Literatura Brasileña, e o Gálvez vai publicar na Revista do Brasil textos sobre o diálogo Brasil-Argentina e sobre a literatura argentina, e o primeiro foi este em agosto de 21, com o título Tudo nos une. E aí vocês veem a imagem. Para quem tiver interesse, a Revista do Brasil está digitalizada e disponível integralmente no repositório digital da Unesp. Então, infelizmente, não vou ler os textos, porque eu quero avançar um pouco neste assunto. O Garay vai ser noticiado na Revista do Brasil também, né? Nós vemos aí uma foto dele, e essa foto acompanha textos sobre Urupês. E vemos também a divulgação da figura do Queiroz, né, o pintor, no Brasil. Neste número da Revista do Brasil, de novembro de 21, foram divulgadas várias pinturas dele, por ocasião da exposição que ele fazia em São Paulo. Na Revista Cigarra, nós temos também uma matéria sobre essa exposição, né, que vocês veem aí, que também não integra as pesquisas já mencionadas. A Revista Cigarra está disponível no site do Arquivo do Estado de São Paulo, integralmente também digitalizada. Em 1922, então, quando estamos às vésperas do centenário da independência e da Semana de Arte Moderna, né, devido à atuação dos dois, Gálvez e Lobato, nós vamos ter na revista portenha Nuestra Revista um dossiê em homenagem ao Brasil, e na revista Nós Outros também vários textos. Na Nós Outros vai entrar textos de vários escritores de tendências diversas. Né? O Ronald Carvalho vai publicar um texto que se chama A Novela Brasileña. Ele é mencionado como fazendo parte dos colaboradores de Nós Outros,
E o sumário vai ser reproduzido no número 81 da Revista do Brasil, o sumário dessa publicação de homenagem à independência, ao centenário da independência do Brasil. Né? Vocês veem aí a reprodução, né, com o título Centenário na Argentina. Bom, o Lobato, depois de tudo que eu disse, ele não se interessou em divulgar na Argentina os modernistas. Né? Ele, em sua editora, publicou Os Condenados, do Oswald de Andrade. Em 22, publicou O Homem e a Morte, do Menotti Del Picchia. Né? São textos dos quais foram lidos trechos na Semana de Arte Moderna, mas ele não os menciona em sua correspondência. O que acontece é que o Lobato tinha outros interesses, né? Sua literatura era mais voltada para o que era chamado de questão regional, e é nessa direção que vai o seu interesse pela Argentina e o seu interesse em divulgar a literatura brasileira. O Menotti Del Picchia é o segundo ator, né, neste diálogo entre Brasil e Argentina, que eu gostaria de mencionar, e ele, formado em Direito também, foi diretor do Correio Paulistano, escreveu intensamente no Correio Paulistano, inclusive divulgando os escritores modernistas e os eventos em torno da Semana de Arte Moderna, e ele será o primeiro a falar da literatura argentina, nossa contemporânea, já mais perto dos setores inovadores. Ele vai escrever um texto que se chama Gente Argentina no Correio Paulistano, em janeiro de 21, no qual ele vai falar da Alfonsina Storni e vai traduzir um texto dela. Então, nesse texto que vocês veem aí, ele diz assim: nossos amigos argentinos procuram todas as fórmulas para nos demonstrar sua leal amizade. Esforçam-se para vulgarizar nosso pensamento em sua pátria, traduzindo nossas obras capitais, difundindo a biografia dos nossos homens ilustres, iconografando as belezas da nossa terra. Nós, ingratamente, talvez porque o gosto das belas letras seja incipiente no nosso país, não temos correspondido a tais gentilezas na altura e na intensidade com que nos são dirigidas. O pensamento argentino, porém, é dos mais apreciáveis da América. Artistas de raro valor honram a pátria de Mitre. Poetisas singulares fulguram no seu Parnaso. E aí, então, ele vai se referir a Alfonsina Storni e vai traduzir um texto dela do livro Languidez, né, o poema que se chama Esta Tarde. Supõe-se que este livro chegou ao Menotti via Lobato, porque o Lobato menciona em uma carta ao Gálvez ter recebido 3 livros da Alfonsina Storni, e era o Gálvez que editava a obra dela na Argentina. O segundo ator, né, nesses diálogos é Câmara Cascudo. Né, Câmara Cascudo, lá em Natal, em 1918, começa a publicar no jornal A Imprensa e vai, por intermédio de Lobato, conhecer a literatura argentina, começar a escrever artigos sobre ela nesse mesmo jornal A Imprensa, e ele vai reunir esses textos no livro Joio, publicado em 1924, né, em uma parte do livro, a terceira parte, que se chama Argentina Intelectual. Essa pesquisa sobre a relação do Câmara Cascudo com a Argentina foi uma dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né, o autor, o pesquisador, se chama Joatan Davi Ferreira de Medeiros. A dissertação se chama Câmara Cascudo e a Argentina Intelectual, um joio na seara latino-americana, né, e foi defendida em 2016, também está disponível no repositório digital da instituição. O Câmara Cascudo critica a influência da literatura francesa na literatura brasileira, como Lobato também criticou, e ele, a partir do seu interesse
e de sua iniciativa própria de divulgar a própria obra na Argentina também, vai publicar já em 1923, na revista Inicial, um texto que se chama Ronda, em espanhol, né, traduzido, Ronda de Muerte. E, em 24, ele já publica um texto sobre folclore, El Caipora, Deus Salvaje, na revista Caras e Caretas. Por causa do seu interesse e de suas pesquisas sobre folclore, ele vai dialogar com um antropólogo alemão radicado na Argentina, Roberto Lemannitti, e em 1º de maio de 1923 ele vai ser designado sócio correspondente da Sociedade Argentina de Estudos Geográficos. Esse é um dado importante porque na Argentina os estudos sobre folclore já estavam bastante avançados nesse momento, e este será um dos focos do interesse dos argentinos por Mário de Andrade a partir dos anos 30. A correspondência do Mário de Andrade com os argentinos nos anos 30 e 40 vai ser principalmente em torno de questões do folclore, né, mas antes disso, Câmara Cascudo já estava atuando nessa direção. E aí vocês veem a capa do livro Joio, que eu mencionei, e interessado na obra do Mário de Andrade, o Câmara Cascudo, me parece que também por intermédio do Lobato, vai se corresponder com Mário de Andrade, vai iniciar amizade com ele, e vai também mandar exemplares de obras de autores argentinos. Ele mandou para o Mário um exemplar do livro do Álvaro Junque, Versos de la Calle, e ele aponta semelhanças entre este livro, né, os poemas deste livro, e Paulicéia Desvairada. Né? Essa é uma comparação que não foi feita ainda, né? Seria interessante ver quais são esses elementos que fazem com que o Câmara Cascudo estabeleça essa relação. E aí tem o trecho da carta que o Mário de Andrade que o Câmara Cascudo mandou para o Mário de Andrade, as cartas do Câmara Cascudo e para o Mário e vice-versa foram organizadas pelo Marcos Antônio de Moraes, estão publicadas, né, em livro para quem tiver interesse. E é o mesmo Câmara Cascudo que vai mandar o livro A Escrava que Não é Isaura para o Luiz Emílio Soto, que era um crítico argentino. Ele vai ficar muito entusiasmado quando vai receber o livro, vai escrever uma crítica sobre a escrava, que vai ser publicada na revista Renovación, em 1925, né, e esse é o primeiro texto significativo sobre a obra do Mário de Andrade na Argentina. Quem estudou as relações de Mário de Andrade com a Argentina foram, inicialmente, Teleporto e Maria Helena Grimbeck, depois Raul Antelo, que fez Na Ilha de Marapatá, Mário de Andrade leu os Hispano-Americanos, e mais recentemente Patrícia Artundo, que publicou Mário de Andrade e a Argentina, um país e sua produção cultural como espaço de reflexão, publicada em 2004 pela EDUSP, e ela organizou também a correspondência Mário de Andrade, Escritores e Artistas Argentinos, que foi publicada em 2013 pela EDUSP. Quando o Mário de Andrade fica sabendo da divulgação de sua obra na Argentina, por intermédio do Câmara Cascudo, ele fica muito agradecido, e depois ele comenta, né, que recebeu uma carta do Luiz Emílio Soto, falando do livro, e recebe junto o artigo mencionado. Depois, então, desses diálogos, nós temos uma revista que finalmente vai trazer as relações entre o Brasil e a Argentina, que é a revista de São Paulo, Novíssimo. Nessa revista, nós vamos ter a divulgação de textos sobre os argentinos, né, sobre Martín Fierro, e nós temos a passagem por São Paulo de alguns escritores, né, argentinos, e é isso que vai motivar também essa publicação.
Nós vamos receber aqui o Nicolás Olivari, o Lourenço Stanchini, né? Então, na Novíssima vão ser publicados textos sobre a passagem deles por aqui, inclusive uma entrevista que o Stanchina faz com o Galvez, que vai aparecer na Novíssima, número 4. Nós temos na Novíssima 4, 7 e 8 textos sobre literatura argentina, né? Inclusive também texto do Nicolás Olivari, né, que se chama Poesia Argentina. Em 25 eles estarão no Brasil de novo, o Olivari e o Stanchina. E o primeiro texto sobre a revista Martim Fierro, antes dos que são mais conhecidos, também foi escrito pelo Menotti Del Picchia, né, em 6 de junho de 25, no Correio Paulistano. Menotti Del Picchia publica o texto que se chama Martim Fierro, elogiando essa geração, né, que está por trás da revista. Ele diz: ensolarada mocidade, a ala vanguardista de Martim Fierro vence uma bela batalha artística na Argentina. Os bisontes letrados da República Platina, emaranhados na espida selva passadista, já sentem no flanco a seta díscola desses talentos ágeis e novos, cansados da arte paleontológica. E aí, bom, ele vai elogiar a publicação e vai citar os principais colaboradores dela, né, os escritores argentinos, Olivério Girondo, Olivari, o pintor Petorucci e também Curatella Manes. Ele menciona a passagem do Olivari por São Paulo, né, e isso é um intercâmbio importante. Depois nós vamos ter na revista Martim Fierro a publicação em 2 partes do texto La Moderna Literatura Brasileira. É nesse texto, então, que nós vamos ter a divulgação, a partir do encontro que o Olivari teve com o Menotti Del Picchia, né, do que foi a Semana de Arte Moderna. Infelizmente não vou ter tempo de ler, mas é uma descrição muito engraçada, né, que o Olivari faz, a partir da descrição que o Lobato fez sobre o que significou a Semana de Arte Moderna para São Paulo e para a literatura brasileira. O texto foi publicado em 2 partes, no número 22 e no número 23, da revista Martim Fierro. Em 26, nós vamos ter publicado na revista Proa uma nota bem pequena sobre o livro Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, que foi criticado pelo nosso amigo de Porto Alegre, né? Aqui é a transcrição, eu recortei aqui o trecho, né? Transcreve a folha a folha de rosto do livro, né? Aquela indicação cancioneiro de Oswald de Andrade, prefaciado por Paulo Prado, ilustrado por Tarsila, está transcrita de uma forma bastante caótica, mas é isso. E nós vamos ter a visita de Luiz Emílio Soto e Pedro Juan Vignali, em São Paulo, em 26, e isso vai ser noticiado na Folha da Manhã. Vocês veem aí, né, o texto sobre a renovação estética na Argentina, que o Vignali publicou na Folha da Manhã, logo que chegou aqui. A Patrícia Artundo menciona a presença da revista Martim Fierro na biblioteca de Mário de Andrade a partir do número 20, mas não se sabe quem enviou. É possível que tenha sido o Soto, né, que mandou também para o Menotti esteve em contato com o Menotti Del Picchia, né, ou o Olivari, né, não há pistas sobre quem mandou isso. O Mário de Andrade escreve para o Câmara Cascudo para comentar sobre a presença de Soto e Vignali em São Paulo. É muito interessante o que ele diz. Tenho estado com Luiz Soto aqui, vindo para ver coisas. Rapaz sério, de voz cortante, que bate na gente e dói. Espírito combativo, muito construído. Me pareceu um pouco desse bolchevismo idealista que a mocidade inventa para poder amar ou atacar as coisas. Já estive com ele 2 vezes, e uma delas, muito tempo,
Enfim, ele conta como foi, depois conta que o Luiz Emílio Soto foi embora. Gênese, está muito Sim, interessante a sua fala, mas já chegamos à meia hora também. Se tá. você puder ir pensando em finalizar, porque as pessoas têm Sim, várias questões e sempre que você fala vai suscitando mais questões ainda. Obrigado e desculpe, viu? tudo certo. Eu vou correr para chegar à minha meta, que é falar um pouquinho sobre Rosário Fusco. Nós temos aqui, então, só para vocês verem, publicado na Revista Crítica de Buenos Aires, um texto do Nicolás Olivari, que é, na verdade, uma entrevista com Renato Almeida, sobre as vanguardas em São Paulo, né, os jovens modernistas do início dos anos 20. O Mário de Andrade tem um texto muito interessante, publicado em Amanhã, em 1923, 26, que se chama Clara Argentina. Esse texto foi revelado pela Patrícia Artundo. Nas pesquisas anteriores ele não apareceu, né, antecede os 4 textos publicados pelo Mário em 28, né, e ele conta sobre o contato que ele vai ter com a literatura argentina a partir da visita do Souto e Vignale, né, fala da revista Martim Fierro e comenta quem são os principais atores em torno da revista, né, do grupo Martim Fierro. Nós vamos ter na Martim Fierro, logo na sequência, um texto sobre o Ronald Carvalho, depois uma nota que lamenta que os argentinos não estejam dando muita atenção para a literatura brasileira, e finalmente nós chegamos a Verde, né? Como eu já disse, a relação do Lobato com a Argentina e do Mário de Andrade com a Argentina já são bastante estudadas, mas a relação do Grupo de Verde com a Argentina ainda não. Nós temos uma dissertação de mestrado muito importante, que foi defendida recentemente, que com o título Amizade Carteadeira, o diálogo epistolar de Mário de Andrade com o Grupo Verde de Cataguases. A autora Ana Lúcia Guimarães de Menezes foi defendida no IEB-USP, e ela traz toda a conversa do Grupo de Verde com Mário de Andrade, e a partir dessas cartas nós encontramos a informação de que o Rosário Fusco recebeu publicações da Argentina e mandou para o Mário de Andrade. Então, muita coisa que está lá foi por intermédio do Rosário Fusco, né? Eu queria então chamar a atenção para isso. Essa relação do Grupo Verde com a Argentina não foi estudada, ela é mencionada de forma ampla por essa pesquisadora, mas não houve esse estudo ainda, né? E na Verde nós vamos ter, então, notícias sobre Martim Fierro e desenhos da Maria Clemência que foram enviados para o Rosário Fusco. O Marques Rebelo diz que o Rosário Fusco namorava a Maria Clemência, e por isso ele recebia essas publicações, mas nós não temos essa informação dita por nenhuma outra pessoa, nem mesmo pelo próprio Fusco, em sua correspondência com o Mário. Então, o que ele recebe duplicado, ele manda para o Mário de Andrade, são publicadas ilustrações da Maria Clemência, tanto na Verde quanto na revista de Antropofagia. E aqui nós vemos uma notinha sobre a revista Proa, vamos ter notícias sobre as vanguardas no Brasil, em um texto que seria publicado em Martim Fierro, mas não foi, por isso ele aparece em verde, em espanhol, e nós vemos aqui as ilustrações da Maria Clemência publicadas em verde. Esta, Moisés Salvado de las Águas, é um retrato dela feito pela Nora Borges. Nora Borges também escreve para o Grupo de Verde e manda exemplares da revista Proa, e está na coleção de artes visuais do IEB, estão 2 obras da Maria Clemência que foram enviadas pela Maria Clemência para o Rosário Fusco e pelo Rosário Fusco para o Mário de Andrade. Então, eu concluo aqui e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada. Eu queria cumprimentar mais uma vez você, agradecer sua participação, também a participação da Paula. Tivemos nos chats vários cumprimentos, as duas, a Paula e a Gênese,
muitas pessoas agradecendo as falas, muitas pessoas muito motivadas a partir das falas de vocês, a incorporar novos elementos em suas pesquisas, encontrar pontos de conexão entre as edições, o modernismo, o Sul, a Argentina, o Brasil. Então, eu acho que foi muito, muito interessante, muito produtiva essa sessão, e nós temos agora algumas questões mais pontuais que foram passadas pelo público, e eu vou fazendo para vocês, tá bem? Eu começo com a Paula. Primeiro, uma coisa mais simples. A Marilice Corona, ela pergunta de quem era a última charge de pintor futurista que você colocou na sua apresentação. Você tem isso fácil, Paula? Sim. Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, mas eu não tenho maiores informações sobre ele. Eu acho, inclusive, que essa charge era uma charge que não foi produzida no contexto do Rio Grande do Sul. Acho. Mas isso é achismo, não é informação. Eu procurei, assim, várias informações sobre quem seria Carlos Ribeiro, mas nunca encontrei no Rio Grande do Sul. E pode ser, portanto, uma charge vinda, né, do Rio, de São Paulo, enfim. Porque também acontecia isso, a revista do Globo, ela republicava, né, matérias ou imagens que haviam circulado em outras revistas do centro, principalmente do centro do país. Perfeito, obrigado. E eu faço mais duas perguntas para você, as duas têm uma conexão, então eu acho que elas podem seguir juntas. Primeiro, o Francisco Alambert, ele pergunta, o que significa essa união de regionalismo com internacionalismo, replicando o Art Deco? É uma vertente do modernismo ou uma forma de fugir dele? E se você quiser emendar já, a Fernanda Pita pergunta, curiosamente, não se considerou o Art Deco como uma estética moderna no Brasil, mas ela foi muito importante em vários contextos brasileiros e também em outras partes do mundo. Você poderia comentar por que isso ocorreu? Ótimas perguntas. Bom, o Art Deco, ele está dentro, né? O Art Deco, para a gente só situar assim rapidamente, ele está dentro de uma feira de artes decorativas, né, que acontece em Paris nos anos 20 e que vai aparecer principalmente em produtos, em objetos, né, em artes gráficas, um segmento na questão também do decorativo mesmo, né, em estampas. Então, um segmento que tradicionalmente não foi estudado pela história da arte canônica. A história da arte canônica estava mais preocupada com as questões das obras concebidas, né, com o discurso de arte, então pintura, escultura, etc. Então, o Art Deco, ele tem uma expressão muito forte, né? Não apenas no Brasil, em vários outros países, mas no Brasil ele é marcante, né, na arquitetura, nas artes gráficas, na ilustração, nos projetos de decoração, de fachadas, etc. No caso do Rio Grande do Sul, o grande nome, nós temos aí dois grandes nomes que vão, pelo menos dois grandes nomes que vão se aproximar dessa estética Art Deco. Um é o Sotero Cosme, que eu mostrei aqui algumas imagens, e o outro é justamente João Farion. Os dois têm uma produção assim atravessada, né, por este lema Art Deco. O Sotero Cosme, ele sai de Porto Alegre em 1932 ou 33, agora está me fugindo aqui a data específica. Ele vai para Paris, ele era, na verdade, músico, né? E ele vai para Paris com uma bolsa para estudar música, mas lá ele acaba se dedicando às artes gráficas. E vai ser um reconhecidíssimo ilustrador filiado às questões do Art Deco, pelo menos no início. E o Farion tem essa produção Art Deco que também está nos seus trabalhos em ilustração e nos trabalhos, em alguns trabalhos em pintura. A questão que eu chamei a atenção ali quando eu mostrei as capas de livros dos anos 20, de livros regionalistas, com temática regionalista, todavia com tratamento visual Art Deco, esse é um paradoxo que eu acho bastante interessante, porque, na realidade, os autores eles estavam comprometidos com aquela evocação
de um passado, da tradição, dos valores do gaúcho, aquele gaúcho idílico, inclusive, né? Nós temos toda uma construção da imagem do gaúcho que se dá desde o século XIX e pega aí pelo menos a metade do século XX, que passa pela literatura e que passa pelas artes visuais. Então, se de um lado esses escritores, eles trazem isso nos textos, o Sotero, que é chamado, que era amigo desses escritores, o Sotero não consegue fazer uma imagem que não seja a cara dele, e a cara dele é internacionalista. O Sotero é um artista completamente ligado assim, ao que estava acontecendo em âmbito internacional. Ele nunca procurou, ele não estava interessado em temáticas regionais. Então, esse aqui é um paradoxo interessante. O curioso é justamente do fato desses escritores terem chamado Sotero para ilustrar os seus livros. Mas isso era porque ele era realmente um mago do lápis. E, curiosamente, o Ângelo Guido, né, ele, num texto de 1929, intitulado A Pintura no Rio Grande do Sul, ele comenta os trabalhos aí de uns 10 artistas, mas os artistas que ele justamente elogia não eram os pintores, que para ele estavam fazendo trabalhos muito atrasados, digamos, mas ele elogia os ilustradores, que estavam introduzindo uma coisa nova, né? E um dos mais importantes foi o Sotero, que o Ângelo Guido chamou de mago do lápis. Então, essa conciliação entre o regional e o internacional é uma conciliação assim que ela é muito peculiar aí nesse contexto da visualidade, né, no Rio Grande do Sul. E eu diria que ela aconteceu porque o Sotero era realmente um cara articulado que convivia com esse grupo todo e eram círculos de amizade, né? Não sei se eu respondi bem a pergunta, enfim, fiz aqui vários comentários, enfim. Eu acho que respondeu muito bem, sim, acho que ela deve ter ficado satisfeita, agradeço. Obrigada. Agora daqui a pouco eu volto com você, Paula, mas agora eu queria fazer 2 perguntas para a Gênese. A primeira, da Ana Magalhães. Ela pergunta: quem eram os editores da revista Novíssima e como se deu a ponte entre a revista e o grupo de Martin Fierro? Depois eu faço a outra pergunta, tá, Gênese? Sim, bom, querida Ana Magalhães, a revista Novíssima é um mistério, porque me parece que não há coleções completas, né? Nós temos a publicação do IEB, que faz um panorama dessa revista, reproduz algumas capas, mas não reproduz todas, e, enfim, não sei onde é possível consultar essa coleção completa. O Menotti Del Picchia esteve em torno da revista Novíssima, né, e depois essa revista vai se tornar também uma editora. Na verdade, o Mário de Andrade também atuou, eu não tenho aqui agora a relação dos diretores, né, mas os principais envolvidos eram o Menotti Del Picchia e o Mário de Andrade, né, então, esse grupo de São Paulo, muito atuante, né, e foi sabendo que o Menotti faz esse primeiro contato quando os argentinos vêm a São Paulo, né, via Lobato sempre, né, o Menotti que vai receber, né, o Olivari, enfim, que vai fazer esse relato na Novíssima. Então, até se fosse possível ler o texto que está na Martin Fierro, que eu mencionei, né, ele vai dizer claramente que foi recebido pelo Menotti, né, e que é o Menotti que vai contar a ele como as coisas aconteceram. E tem uma carta engraçada do Mário de Andrade para o Câmara Cascudo, em que ele fala, né, que o Olivari está em São Paulo, que foi recebido pelo Menotti, que parece que o Menotti falou várias besteiras, que ele estava insatisfeito com o Mário, que talvez ele não levasse boas impressões do modernismo para a Argentina, mas no final o texto que ele publica na Martin Fierro é bastante positivo.
Uma outra pergunta, obrigado por essa resposta. A outra pergunta é do Francisco Alambert. Ele pergunta: no período posterior a Martin Fierro, houve um diálogo muito importante entre Romero Brest, Sérgio Milliet, que publicou na Argentina, e Mário Pedrosa. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Olha, infelizmente eu não poderia, porque eu me detive nas relações nos anos 20. Né? A Patrícia Artundo, no livro sobre Mário e a Argentina, ela vai até os anos 40 e menciona a conversa com Romero Brest, inclusive depois com Newton Freitas. O Sérgio Milliet não passa por essa narrativa. Eu não tenho informações, né, mas no livro da Patrícia Artundo isso está de forma bastante completa, principalmente o diálogo com Romero Brest. Eu realmente só me detive nos anos 20. Obrigado. Paula, mais duas perguntas para você. A Marise Malta, ela gostaria de saber se, para além da referência do periódico alemão na redação da revista do Globo, haveria outras referências estrangeiras ou mesmo brasileiras. A grande revista que circulava como uma referência visual era essa Gebrauchsgrafik, que, aliás, ainda hoje é editada, é uma revista alemã, e é editada com o título de Novum. E a Gebrauchsgrafik é uma revista que realmente teve um impacto assim, muito grande. Eu não comentei muito, mas o Ernest Zeuner, o chefe da seção de desenho da Livraria do Globo, ele foi formado na Escola de Ilustração e Artes Gráficas de Leipzig, que é ainda hoje uma das mais importantes da Alemanha. Então, ele leva essa revista alemã e faz circular. Essa revista era conhecida principalmente assim pelos estudos em letreiramentos, que é algo que a gente vai ver naquelas capas geométricas que eu mostrei ao final da minha fala atropelada ali no finalzinho, mas essa revista ela explora muito isso. E tem uma outra publicação que também circula, que é uma publicação francesa, Les Arts et les Techniques Graphiques, algo assim, que também circula na seção de desenho. E isso se sabe a partir de depoimentos, né, de ex-artistas que trabalharam, né, de artistas falecidos, enfim, que trabalharam e que comentavam sobre isso, inclusive um artista que é vivo, o Vittorio Gueno, que também comentou acerca dessas duas publicações. Por outro lado, é claro, né, a Livraria do Globo, ela era uma casa, ela funcionava como uma livraria e como uma editora, e ali ela comercializava as principais revistas ilustradas do país. Então, eles tinham acesso a essas publicações todas, né? E quando a empresa começa... Posso incluir mais uma perguntinha que acho que talvez seja interessante você partir daí, desculpe te interromper, mas o Eduardo Veras, ele pergunta, ele diz que ele gostaria que você contasse um pouco sobre o ateliê de ilustração da Livraria do Globo. Quem eram esses artistas, que formação tinham, quais suas referências, só que nós temos poucos minutos para o fim da sessão, então se você puder resumir um pouco isso, eu agradeço. Ainda temos uma pergunta para cada uma. Então, a chamada seção de desenho, ela foi constituída em 1929, quando surge a Revista do Globo. E ela é criada justamente em vista da quantidade de trabalho que eles preveem, né? Quem chefia essa seção é o Ernest Zeuner. E passam a trabalhar ali muitos artistas que buscavam uma colocação naquele momento. Então, João Farion, Edgar Ketz, Nelson Boeira Fedrich, João Mottini, João Faria Viana, mais tarde Roswitha Bitterlich, que é uma artista austríaca maravilhosa. E então essa seção de desenho ela congregou muitos artistas que trabalhavam no ofício de ilustradores, criando capas para revistas, ilustrações, capas para livros, né? E isso fez com que essa seção de desenho ela possa ser vista como uma instituição praticamente, guardadas as proporções, é claro, né? Como uma instituição paralela ao antigo IBA,
no sentido de formação, porque essa sessão ela formou muitos artistas. E o caso mais exemplar é, sem dúvida, o do Edgar Keats, que começou a trabalhar ali quando tinha 15, 16 anos, e se tornou um dos mais importantes ilustradores no Brasil e na Argentina, onde ele foi premiado como ilustrador, ganhando prêmios importantes lá. Então, é um capítulo muito importante aí da história da arte, da visualidade no Rio Grande do Sul. E é isso, terminei. Obrigado. O tempo, né? O tempo está correndo. Gênese, também de forma telegráfica, você poderia responder o José Minerini Neto. Gênese, você vê alguma presença do ultraísmo hispânico no Rio Grande do Sul? Eu acho que essa pergunta é para a Paula. Ele pergunta aqui para a Gênese, mas quer responder, Paula? Não, eu não sou capacitada para isso, assim, não sou, infelizmente não. Eu assim apresento uns flertes assim com a questão da literatura, né? Porque o objeto que eu pesquiso né, está nos livros, nas revistas, mas eu não me sinto, não sei. Desculpe, Paula, eu passei a bola para você. Relaxa, Gênese, relaxa, são eu te passo a última pergunta, então, da noite, Paula. Essa eu sei que você falaria horas, mas eu vou pedir para você falar rapidinho, por causa do tempo. Deixa eu só localizar aqui, está bem na sua área. O André Arsari, ele pergunta, queria que Paula falasse um pouco mais sobre a participação do João Farrion como ilustrador da revista do Globo, se ele foi também capista. Foi o mais importante. O Farrion, ele foi o mais importante ilustrador da antiga Livraria do Globo, sem dúvida, sem dúvida. Ele, eu não sei assim trazer números, mas ele foi o mais importante capista da revista e o mais importante em termos quantitativos, digamos, né? Ilustrador da parte da seção editora, que era a seção da Livraria do Globo que publicava os livros, né? Ele foi o cara que, ilustrou a coleção Nobel, era o mais importante ilustrador da coleção Nobel, que foi uma coleção importantíssima, que trouxe para o Brasil James Joyce, Virginia Woolf, Thomas Mann, né, em traduções maravilhosas. Então, ele foi o grande capista da Nobel, o grande capista da Amarelo, o grande ilustrador de livros infantis. O Farrion, eu sou suspeita, porque o Farrion, né, é o artista assim, que eu trago no coração, e é um artista realmente admirável, espetacular, e, nossa, ele é incrível. Só isso, ele foi o mais importante em termos quantitativos, porque todos ali eram uma pleiade realmente de nomes, assim, exponenciais, né? Agradeço. Não sei se eu respondi o André, eu agradeço as perguntas aí de muitos queridos amigos, inclusive. Obrigada. Eu agradeço muito as respostas, e se faltou alguma coisa, a gente encaminha para vocês, para que vocês possam, talvez, responder por e-mail, porque o tempo já está no limite. Mas eu queria muito recordar que essas lives ficarão gravadas no YouTube das 3 instituições, podem ser assistidas novamente, podem ser estudadas e podem ser indicadas para outras pessoas. O próximo encontro deste ciclo acontece no dia 30 de agosto, segunda-feira, Artes Indígenas, Apropriação e Apagamento, com Denilson Baniwa, Lúcia Sá, Patrícia Bueno Godoy e Magda Pucci. Eu queria aqui agradecer imensamente a participação da Paula Ramos e da Gênese de Andrade, 2 mulheres maravilhosas, intelectuais, inteligentes, sensatas, que souberam respeitar o tempo. Para o mediador isso é muito bom, né? Foi muito agradável trabalhar com vocês. Eu queria também agradecer muito Daniel e Ezequiel, que fizeram a tradução em Libras para a gente. Muito obrigado a vocês 2. Agradeço também a participação de cada um de vocês que nos assistiu, que nos acompanhou, as pessoas que fizeram perguntas pelos chats. E também queria fazer um agradecimento muito especial às equipes organizadoras que participaram desse evento, as equipes do MAC, da Pinacoteca, do Instituto Moreira Salles, também aos diretores das 3 instituições e a equipe que organizou este ciclo de debates, que está sendo tão interessante, tão
tão bom da gente assistir, entender, estudar, e queria desejar para todos e todas uma boa noite e um bom descanso. Até a próxima edição. Abraços. Obrigada, Edson. Foi lindo. Obrigada, Gênese. Ezequiel, Daniel, obrigada. Foi muito bom. Muito obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.